Olá, Shabbat Shalom. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos vocês. Espero que todos estejam desfrutando deste mandamento, deste dia de repouso, a qual o Eterno tem nos dado, nos permitido chegarmos a mais um ciclo semanal e que a gente possa realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos entendido com respeito ao Shabat, com respeito a essa ordenança, e que o Eterno vá justamente agregando sobre nós mais bênçãos, tudo aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos. E dando continuidade nessa série de estudo que estamos pretendendo gravar sobre 40 profecias messiânicas, ou pelo menos 40 profecias cumpridas em Yeshua. O nosso tema de hoje é justamente vamos analisar textos bíblicos juntamente com textos rabínicos para saber e entender que o judaísmo entendia que o Messias ele traria uma renovação da aliança. Então, meus irmãos, a expressão popular Nova Aliança, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento, e a Nova Aliança é ainda mais frequentemente referida simplesmente como aliança, com o contexto mostrando o que significa. Então, a primeira grande questão é: quando essa aliança ela começaria a ter efeito? E muitas vezes a gente, quando lê, por exemplo, sobre a nova aliança ou aliança renovada, mais especificamente é uma tradução mais correta, rapidamente a nossa mente, a nossa imaginação, ela vai direto para o profeta Jeremias, capítulo 31. Porém, ou seja, já lemos, por exemplo, alguma vez antes, assim, em contexto, o capítulo 31 do profeta Jeremias. Então, deixa eu só compartilhar aqui o slide. Okay. Então, vejamos exatamente, o que diz a profecia de Jeremias, Jeremias capítulo 31, versículo 29 e o versículo 30 diz: Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, meus irmãos, é interessante que essa profecia aqui de Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e o 30, muitas vezes nós não entendemos. Então, o que é que essa profecia ela significa? Porque se não fôssemos pensar muito sobre o assunto ou o contexto, nós poderíamos concluir rapidamente que todos nós somos responsáveis por nossos próprios pecados e, portanto, morreremos por causa desses pecados. Porém, na verdade, isoladamente, nenhuma outra conclusão poderia ser apresentada. E alguém pode ir até mais longe, ao ponto de dizer que deve ser um erro acreditar que um homem chamado Yeshua seguiu a lei, seguiu a Torá perfeitamente e foi capaz justamente de morrer por nossos pecados, ou seja, que tolo acreditar que um homem morreu por nossas iniquidades. Então, esses são argumentos típicos dos antimissionários e seus convertidos, que estão constantemente desafiando aqueles que acreditam na validade de Yeshua como Messias, debaixo do argumento de que Deus nunca esperava um homem, ou seja, um sacrifício humano, para fazer expiação pelos pecados dos outros. Então, os antimissionários, eles dizem o seguinte: o homem não poderia fazer expiação por outros pecados. A Escritura nunca nos diz que um homem inocente pode morrer como expiação pelos pecados dos ímpios. Tal mensagem é totalmente antitética aos ensinamentos das Escrituras judaicas. Então, meus irmãos, qual seria a nossa resposta a essas acusações? Ou seja, qual seria o nosso argumento para defender não Yeshua, mas sim a nossa fé em Yeshua? Pois a resposta, exatamente, ela seria: ok, então como você me explica as seguintes passagens que nós podemos encontrar na Torá? Porque, além disso, Yeshua, ele martirizou ele mesmo, contra o qual não há uma proibição sequer na Torá,
Então vamos aqui ver, irmãos, alguns versículos que mostram que um homem ele pode sim expiar os pecados de outros homens. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 28, nos versículos 36, 37 e 38, diz o seguinte: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras do selo santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estarás, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificaram em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também nós temos o livro de Levítico, Levítico capítulo 6, versículos 25 e 26, que diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e esse que já fora queimado, portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, como se diz, dizendo. E é interessante que tem um comentário que eu encontrei em um site chamado messianictorah.org, e esse comentário, ele diz exatamente o seguinte: diz, os sacerdotes foram criados para ajudar as pessoas a viverem um relacionamento íntimo com o Eterno. Muitas vezes as pessoas, por engano, ou entrariam no santuário impuro, o que gerava culpa entre as pessoas. Essa culpa teve que ser removida para que as pessoas continuassem desfrutando da presença do Eterno, sem serem expostas ao perigo da sua ira contra o pecado. Para eliminar essa culpa, eles tiveram que queimar no altar parte dos animais destinados a esse propósito e depois comer o resto. Assim, por um lado, parte do pecado que foi transmitido ao animal, que carregava a culpa do povo que foi queimado no altar, e por outro lado, os sacerdotes comiam o resto do animal e o pecado dentro dele. Através destas duas formas de consumir o animal, o pecado foi removido das pessoas, que assim foram expulsos diante do Eterno. Então, na Torá, ou seja, nas escrituras hebraicas, como se diz, esta oferta, ela não é chamada de, ou seja, na Torá, perdão, essa oferta, ela é chamada de oferta, perdão, ela não é chamada de oferta pelo pecado, mas sim apenas pecado, ou seja, a palavra pecado que se utiliza para essa oferta é a palavra hataat. E, em outras palavras, está escrito neste versículo, ou nesses versículos aqui, que os sacerdotes, eles tiveram que comer o pecado. E como o pecado do povo foi transmitido ao animal através da imposição da mão, então o pecado ele estava no próprio sacrifício. Então, por isso que é chamado só de pecado. Então, quando os sacerdotes comiam do sacrifício, o pecado entrou neles, e dessa forma ele se decompôs nos intestinos de maneira sobrenatural, e depois se descartou. Isso nos ensina, irmãos, que um sacerdote ele pode apresentar o pecado das pessoas em seu próprio corpo sob a forma humana. Isso nos faz pensar no Messias que tomou o pecado do povo de Israel e do mundo em seu corpo, para que o Eterno perdoasse nossos pecados e nos purificasse para sermos sagrados para Ele e também para entrar no tabernáculo celestial sem nenhum perigo. E é interessante também que no livro de Salmos, em Salmos capítulo 33, versículo de número 1, diz: Ashirer Nesui, Shar Kesui Hata'ah. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E não sei se vocês prestaram atenção, aqui aparece duas palavras diferentes, uma para a transgressão e outra para a palavra, como se diz, para a palavra pecado. Então, por que existe mais de uma palavra para descrever o pecado? Porque a palavra aqui para a transgressão é a palavra pechar, ok? Quando se fala aqui cuja transgressão é perdoada, é a palavra pecha que sui. E a palavra pecado é a palavra hata'ah. Então, por que existe mais de uma palavra para descrever o pecado?
O que é que torna o pecado ratá, ou ratá, podemos também chamar assim, diferente da palavra peixe, ou seja, da transgressão? Porque como nós sabemos se cometemos essas ofensas? Será que nós podemos encontrar algo assim, de forma assim mais explícita, mais específica, por exemplo, no paleohebraico, nos pictogramas, que nos ajudaria a entender mais e ver que essa palavra pecado, simplesmente, ela vai nos apontar para o Messias? Porque nas escrituras antigas existem pelo menos 5 palavras hebraicas diferentes que são usadas para descrever o pecado. Porém, apenas 2 dessas palavras nós só podemos encontrar, perdão, no livro de Josué. Ou não só podemos encontrar, mas são encontradas no livro de Josué. E no capítulo 24 de Josué, que é o último capítulo de sua narrativa bíblica, Josué, ele faz seu discurso de despedida à nação de Israel. Então, os israelitas declararam sua lealdade ao Deus de Israel, no versículo 18, dizendo o seguinte: E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então, Josué, ao afirmar que o Criador é o seu Elohim, nós podemos concluir que eles realmente escolheram seguir, adorar o único Deus verdadeiro, mas Josué segue com uma resposta sinistra, por exemplo, no versículo de número 19, que diz o seguinte: Então Josué disse ao povo: Não poderei servir ao Senhor, ou seja, ao Eterno, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Então, ambas as palavras para pecado que podem ser encontradas nos escritos de Josué estão aqui justamente em um único versículo. Então, a palavra pecado que Josué ele, ele está utilizando é a mesma palavra que aparece aqui, por exemplo, no livro de Salmos 33, versículo 1, que é a palavra ratá. Ou seja, veja interessante que a palavra para transgressão, ok? A palavra traduzida em português como transgressão, ou seja, é justamente outra palavra para pecado que nós encontramos aqui em Josué, ou seja, a palavra pecado aqui em Josué, ou seja, a palavra quando se fala aqui de vossos pecados, a transgressão é justamente a palavra peixe, ou seja, 2 palavras, né, em um só versículo. E é interessante que a palavra rata'ar, ela significa errar o alvo. Ou seja, de maneira clara, nós que essa palavra ela implica muito mais coisas do que isso, porém, de uma forma assim mais simples, mais direta, a palavra rata'ar significa você errar o alvo. Ou seja, incluso a palavra Torá vem de um verbo chamado yarar. Existe a palavra Torá, finalmente vem de várias palavras, vem da palavra moré, vem da palavra arqueiro. Por quê? Porque um arqueiro, ele justamente ele mirava um alvo. Porém, um arqueiro ele pode errar o alvo ao alterar a sua flecha. Então, rataar é justamente um erro, é um engano ou o caso de você errar o alvo. E existe outras palavras em hebraico que indicam um delito mais sério do que justamente esse pecado de ratar. E é justamente essa palavra chamada pecha, ou seja, a palavra pecha ou pecado chamado pecha, que é o que aparece também aqui em Josué, é uma palavra que se traduz como é um pecado intencional, ou seja, uma transgressão voluntária, feita para ofender a Deus. O que é um pecha? O que é um pecado de pecha? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, já que os homens, como se diz assim, são mais propícios, né? Como é que eu posso dizer, é, a cair nisso, o pecado de adultério, por exemplo. Ou seja, o pecado de adultério é um pecado relacionado justamente a peixe, a uma transgressão. Por quê? Porque você planeja, você tem conversas, você está planejando fazer algo. E o pecado ratar, por exemplo, é eu não querer, por exemplo, estou aqui com meu filho, com a minha esposa aqui, e do nada aqui, de repente, eu me estresso e dou um grito com minha esposa ou com meu filho, porém, na verdade, eu não queria fazer isso. Então, isso é um pecado intencional. Não tinha intenção de magoar minha esposa nem de magoar meu filho. Eu estava planejando fazer isso. A palavra pecha, ela está justamente relacionada a isso. Algo intencional feita para você ofender a autoridade de Deus. E esta palavra, ela sugere desafio, ela sugere rebelião, ela sugere rejeição da autoridade de Deus.
Então, na maioria das Bíblias, a palavra pecha, em hebraico, ela é traduzida como transgressão, significando que você está indo além dos limites. E quais são esses limites? Os limites que Deus estabeleceu em sua própria lei. Então, vamos aqui investigar justamente as informações ocultas em ambas essas palavras aqui, para nós vermos que o que a nação de Israel é culpada de fazer. E no hebraico convencional, como eu acabei de explicar, a palavra hatar, ou a palavra hatá, que também é a mesma coisa, ela significa você pecar perdendo o objetivo, você pecar perdendo o alvo. E a palavra, essa palavra, como se diz, hatá, ela se escreve da seguinte maneira. Ela se escreve assim, com as letras het, a letra tet e a letra aleph. E no hebraico antigo, as letras, elas também são desenhos, né? Ou, na verdade, o hebraico que nós temos atual, por exemplo, esse que está aqui em cima, de marronzinho, esse já é um hebraico moderno, é um hebraico já surgindo, é um hebraico parente do aramaico, vamos dizer assim, primo do aramaico. O hebraico realmente que Deus inspirou, não estou dizendo que o hebraico atual não seja, mas porém se você quer, por exemplo, entender a Bíblia de uma forma, da forma em que Deus, em que o Eterno, em que o autor ele quis se expressar, é muito difícil você entender no hebraico atual, nesse hebraico que nós estamos vendo aqui. É mais fácil você entender ao Eterno e a sua mensagem através dos pictogramas hebraicos. Então, o hebraico, como é que eu posso dizer? O hebraico pictográfico são desenhos, por exemplo, a letra Het é uma imagem de uma cerca, ok? Ou seja, e para que serve uma cerca? Uma cerca, ela serve principalmente para quê? Para te privar, ok? Para te cercar e te priva, e pode significar você ser separado ou você ser cortado. A segunda letra é a letra Tet, que é uma imagem de, como se diz, a letra Tet é uma imagem de uma, como se diz, de uma, de uma cobra, ok? E o que é que a cobra nos lembra? Ou seja, a cobra, ela nos lembra, uma cobra também está conectada com cercar, com enredar, com circuncidar, e pode significar tanto para o bem quanto para o mal. E a letra Aleph é justamente um símbolo, ou seja, é uma imagem de um touro, de um boi. E para os hebreus antigos, para os hebreus da época de Moisés, de Josué, quando eles viam um touro, eles conectavam esse touro com Deus. Por isso que a letra Aleph é uma letra que o judaísmo entende que significa, ou seja, que leva a Deus. E é interessante que a letra Aleph no hebraico, ela tem um valor numérico de 26. Por quê? Porque os hebreus entendem que a letra Aleph, ela não é uma letra, ou seja, é uma letra, como é que eu posso dizer, meu pai? É uma letra que contém outras letras, ou seja, ela é formada com três letras, ou seja, essa letra, a parte do meio aqui, eles entendem que é um Vav, e 2 iode, ou seja, a letra iode ela tem um valor numérico de 10, então 12 iode vai dar, 2 iodes vai dar 20, e um Vav no meio vai dar justamente 6. Então, a letra Aleph, ela tem o mesmo valor numérico que o nome de Deus, que, ou seja, que as 4 letras do tetragrama Tom, do tetragrama sagrado, que também dá o número de 26. Então, a letra Aleph representa um touro representa o líder forte ou chefe da família, e pode significar exatamente Deus, o Pai. Então, o primeiro mistério que nós vemos na palavra Hatá é que o povo que Josué falou, ou seja, o povo de Josué estava cercado e isolado de Deus, embora eles tivessem perdido o objetivo ou erraram o alvo de maneira involuntária. Então, meus irmãos, as letras, né? As letras, por exemplo, em hebraico, são números. Em hebraico não existe o número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Cada letra são números. A letra Het, por exemplo, ela tem um valor numérico de 8. E quando nós encontramos nas escrituras a palavra 8, ou pelo menos, perdão, a palavra não, o número 8, e também a palavra, ela significa um novo começo. Por isso que se circuncida no 8º dia, né, a semana tem 7 dias, o 8º dia realmente representa uma nova semana, o 8º dia da festa dos tabernáculos representa um novo começo, um novo ciclo. Então, tudo isso tem a ver justamente com a eternidade, com o novo começo. A outra letra, que é a letra Tet, é o número 9, e quando é usado justamente para apontar uma avaliação do homem, resulta... Opa.
Deixa eu só conectar aqui. Como você diz, conectando exatamente em... Opa, agora vai. Então, só no mouse aqui, bati com a mão aqui no... O malvado não quer. Não adianta. Então, voltando aqui, meus irmãos, a letra T é justamente isso. E a letra Aleph é, mais uma vez, o número que representa exatamente o nome, né, de Deus, ou seja, o nome do Eterno. Acho que agora eu consigo. Então, meus irmãos, a letra Aleph é simplesmente isso, ok? O número 1 que aponta para o eterno. Então, o julgamento resultante de não atingirmos o alvo fica entre Deus e o novo começo, deseja exatamente nos oferecer. Porém, não podemos esquecer que a letra Tet, ou a letra Tet, né, ela também pode significar cercar em um bom sentido. Ou seja, o Eterno, em sua avaliação, sempre teve um plano para envolver as pessoas, né, que ele ama e fornecer exatamente o meio para que nós pudéssemos experimentar esse novo começo. E esse plano seria revelado exatamente na pessoa do Messias. Então, por pior que a palavra ratá ela apareça, as transgressões que Josué mencionou são piores. Porque no hebraico convencional, a palavra pecha é uma palavra muito mais forte para pecado, ou seja, implica uma rebelião deliberada contra Deus, contra a sua lei. Então, aqui nós estamos vendo no paleo-hebraico, no hebraico antigo, como se diz, a palavra pecha, ok? Pelo menos os desenhos, né, que implicam essas letras, que são as letras P, Shin e a letra Ain. A letra P é simplesmente uma imagem de uma boca, ou seja, a boca ela significa falar, ela significa abrir. A letra Shin é justamente uma imagem de dentes, né? E dentes tem a ver com pressionar, tem a ver com consumir, tem a ver com destruir. E a letra Shin é a única letra que o Eterno usa para se identificar, por exemplo, como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. E Shaddai tem a ver com peitos, né? Peitos que amamentam, o peito de uma mãe, por isso que o Eterno se identifica muito também com uma mulher, uma mãe que amamenta seu filho. E por último, a letra Ai é uma letra que tem a ver com uma imagem de olho, e o olho significa ver, significa saber, significa experimentar, significa conhecimento. Então, os pictogramas da palavra pecha, não peça, pecha, nos dizem que para aqueles que se rebelam deliberadamente contra as leis do Criador, ele declara que os fará conhecer e experimentar julgamento e destruição. Porém, existem boas notícias nos números que essas letras, elas, como se diz assim, elas representam, por exemplo, a letra P, ou seja, a letra P tem um valor numérico de 80, né? E 80 aponta mais uma vez para o novo nascimento. E a segunda letra, que é a letra Shin, é o número 300, que é usado para representar o sacrifício de sangue final do Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito. E a letra A é o número 70, que indica uma ordem espiritual perfeita, executada com poder espiritual e com significado. Então, meus irmãos, veja que interessante, que o Eterno sempre quis que seu povo se desviasse da sua rebelião e permitisse que ele os curasse pelo sacrifício do sangue perfeito de Yeshua. Porém, por que Josué disse ao povo de Israel que eles não poderiam servir a Deus? Por quê? Porque Deus não perdoaria se o pecado, ou seja, a ratá do povo, né, o seu pecado não intencional, ou a sua pecha, ou seja, o seu pecado deliberado. E veja que interessante que em Josué capítulo 24, versículo 23 diz: Deitai, pois, agora, fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel.
E é interessante que, de maneira inacreditável, eles ainda adoravam ídolos em vez do Criador. E o autor da carta aos Hebreus, ele abordou esta mesma questão em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, dizendo o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor, como se diz, de fogo, que há de devorar os adversários. Então, meus irmãos, a palavra pecado aqui, por exemplo, novamente é a palavra que significa errar o alvo. Porém, aqui estamos nós olhando para alguém que errou o alvo de propósito. E para esta pessoa, o sacrifício de Yeshua não se aplica mais. Em vez disso, essa pessoa sofrerá, como se diz, o julgamento. E para aqueles de nós que pecam, né, mesmo que não de maneira intencional, Deus já preservou nos pictogramas e nas imagens da sua própria palavra para nós, ou seja, sendo separado dele. Então, nos pictogramas hebraicos da palavra pecha, o Eterno diz que veremos nosso pecado intencional sendo resultado em julgamento esmagador e em destruição. Mas não precisa terminar assim, porque como Josué exclamou, todo o povo, né, tudo que nós precisamos fazer é abandonar nossos ídolos e inclinar nosso coração para o Eterno. E muitas pessoas podem dizer assim: mas irmão, eu não adoro o ídolo, ou seja, eu sou uma nova criatura. Mas será realmente que nós não adoramos os ídolos? Porque a gente só conecta a adoração aos ídolos com imagem, com estátua. Porém, lembrando que a adoração aos ídolos nos tempos antigos, ela estava conectada exatamente com a prosperidade, com o dinheiro, com bens materiais. Okay? Uma coisa é a gente possuir essas coisas e outra coisa é essas coisas nos possuírem. E quando essas coisas nos possuem, pois isso não se torna um ídolo para nós. Porque eu não sou aqui nenhum santo e me coloco em primeiro lugar. Fiquemos um dia, pelo menos, sem celular. A gente fica um dia, uma semana sem dinheiro, sem qualquer outra coisa, mas ficamos sem internet. Se a internet caiu, nossa, o mundo acabou. Não tem internet, pode faltar luz. Inclusive nossas orações estão com aquelas pessoas que acho que é do Amapá, e está passando um momento tão difícil, sem energia, sem água. Ou seja, talvez seja um alerta para nós de começarmos também a pensar em começar a guardar certas coisas, né, coisas necessárias, não desperdiçar água, porque, segundo fiquei sabendo, a informação é que vão ficar mais ou menos 10 dias sem energia. Imagina, sem energia não tem água. Enfim, a gente tem que começar a nos programar, ou seja, a se adaptar justamente, como se diz a nova onda aí, como se a esse novo, como é que se chama, rapaz? Agora, o novo normal. Então, meus irmãos, enquanto a gente tiver apegado às nossas coisas, a essas coisas que nós temos conosco, pois essas coisas são nossos ídolos, ok? E pode não haver, ok? Pode então haver aquele sacrifício de sangue pelo pecado que é justamente encontrado de uma vez por todas na pessoa do Messias Yeshua. Vejamos o que Pedro ele fala, por exemplo, em sua primeira carta 2, capítulo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e a sabedoria, a força e honra e glória e ações de graça. Então, bendito seja o Eterno, por ter nos dado Yeshua como nosso sumo sacerdote celestial, que tomou nossos pecados em seu corpo e os eliminou. Bendito seja Yeshua por sua fidelidade, que enquanto o sacerdote se torna responsável por nossos pecados, né, e levando justamente esses pecados em seu corpo para nos dar a esperança eterna. Bem-aventurados são aqueles que acreditam no sacrifício de Yeshua. E muitas vezes, um antimissionário por aí, ele vai apontar para Deuteronômio capítulo 24, como prova de que Yeshua não poderia ter morrido por nossos pecados.
Então, o que é que diz Deuteronômio capítulo 24, versículo 16? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Tá? O nosso tema aqui não é sobre antimissionário, simplesmente aqui estou explicando justamente a profecia de Jeremias, que diz que, ou seja, os nossos pecados já seriam perdoados, já não seriam lembrados. Agora, aqui em Deuteronômio, quando se fala que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado, ao citar isso, propõe-se que Yeshua não poderia ter morrido por nossos pecados. Por quê? Porque todos devem morrer pelo seu próprio pecado. E, na verdade, irmãos, Yeshua, ele esclareceu isso intencionalmente para que nós pudéssemos saber que não era uma violação de Deuteronômio capítulo 24. Porque em João capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Lembrando que João está citando aqui justamente a profecia de Isaías, de Jeremias, se não me engano, é 55, é 50. Se fala de Deus como bom pastor. Diz aqui: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha pelas ovelhas, para depois, para tornar a tomá-la. Deixa eu voltar aqui, que eu pensei que eu tinha. Então, meus irmãos, vejam o que é que Yeshua está dizendo aqui. Ou seja, que a morte de Yeshua não foi forçada a ele. Ele deu de bom grado. E para mais informações, para quem queira saber sobre se realmente Deus aceita ou não sacrifício humano, em nosso canal aí tem um estudo chamado Será que Deus não aceita sacrifícios humanos? Totalmente diferente do que se ensinam por aí. E às vezes essas críticas antimissionárias contra Yeshua e também o Novo Testamento podem ser inicialmente confusas e podem causar dúvidas. E essa é a intenção dessas pessoas, especialmente quando eles tentam apresentar várias dúvidas de argumentos semelhantes. No entanto, ao trabalhar com essas coisas, lembre-se, assim como neste exemplo, e como acontece com a maioria das coisas na Escritura, o contexto é o que importa e as palavras usadas também são importantes. Então, vamos voltar aqui a Jeremias capítulo 31 e vamos concluir isso com nossa leitura do versículo 31, né? Porém, quem já leu Jeremias capítulo 31, versículo 33? Assim, pelo menos buscou entender. Porque Jeremias 31, 34 diz o seguinte: E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, se nosso Criador vai perdoar nossas iniquidades, como é possível que possamos morrer por isso? Como podemos morrer por uma iniquidade que não mais é lembrada por Deus? E os versículos 29 ao 30 de Jeremias 31 não dizem que todo homem deve morrer por sua iniquidade, como a gente já leu anteriormente, porque aqui diz o seguinte: naquele dia nunca mais irão os pais comerão uvas, ou seja, o versículo que nós lemos exatamente no início do estudo. Então, como podemos morrer por uma iniquidade que não é mais lembrada? Ou seja, a resposta, irmãos, a resposta é esta: nós não podemos. Deve haver algo diferente sobre aqueles que são responsáveis por sua própria iniquidade. E qual é essa diferença? Quem são aqueles que aqui no versículo 29, fala que os pais comeram uvas verdes? Quem são esses pais? Devemos responder isso por quê? Porque esse é o contexto para morrer pela própria iniquidade. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 ao 4 diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós,
os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E agora, ou seja, comer uvas verdes é um provérbio hebraico, ou seja, isso é um hebraísmo. Ou seja, são almas que pecam, que comeram as uvas verdes. E são essas almas que pecam, que são as almas que morrerão. Então, meus irmãos, o que isso é diferente de Jeremias capítulo 31, versículo de número 34. Porque seus pecados são perdoados e não são mais lembrados. Porque eles não são mais responsáveis por suas iniquidades. Porque aqui disse que não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior. E disse que o Eterno vai perdoar a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quem são esses que são diferentes aqui? Porque sua iniquidade é perdoada e não vai ser mais lembrada. Então vamos examinar os versículos 29, 30 e 34 e talvez os versículos do meio possam justamente responder a essa pergunta. Por quê? Porque o versículo 31 diz o seguinte: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, e é interessante que aqui no versículo 33 já não se menciona mais, como se diz, a casa de Judá, disse: e farei a aliança com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, ao contrário do pai que comia uvas verdes e colheu um estilo de vida de pecado e manteve um coração que não obedecia à lei de Deus, descobrimos que a renovação da aliança concederá ao povo de Deus um desejo sincero de seguir a lei de Deus. Ou seja, irmãos, que o nosso desejo de seguir a palavra do Eterno, de crer, de se comprometer e de confiar na palavra do Criador, nossos pecados incluem não ser mais lembrados. Essa é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo não é te fazer falar línguas diferentes, de fazer você flutuar pela rua, de pisar em ovo, não. A função do Espírito Santo é colocar a lei no teu coração para quê? Para você obedecer ao Eterno e os teus pecados não ser mais lembrados. Portanto, não devemos mais morrer por nossa iniquidade, mas, ao invés disso, viver. E o versículo 34, ele vai dizer o seguinte: e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, este é o mesmo entendimento que nós encontramos em Ezequiel capítulo 18. Aquele que deseja o caminho de andar retamente nos mandamentos do Eterno é aquele que viverá e não morrerá. E, mais uma vez, Ezequiel 18:5 diz: pois, sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher da sua separação, ou seja, no caso da menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando, perdão, não roubando, dando o seu pão ao faminto, é quem diz dando o pão, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Porém, aqueles que rejeitam a palavra do Eterno, o que seria justamente evidenciado pelo modo de viver, essas pessoas sim serão responsáveis por sua própria iniquidade. Ezequiel 18, versículo 10 diz: e se ele gerar um filho ladrão,
derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos e comer a abominação, e emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Então, irmãos, ao lermos Jeremias capítulo 31 e Ezequiel capítulo 18, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, nós aprendemos que a pessoa que rejeita, um ser humano, seja ele qual for, que rejeita, como se diz, a palavra do Eterno, que rejeita a justiça de Deus, ou seja, e escolhe uma vida de pecado, um estilo de vida totalmente diferente ao que Deus planejou, essa pessoa, ela morrerá. A morte eterna será a sua recompensa. E da mesma forma, nós também aqui aprendemos que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que tem a lei escrita em seu coração, ou seja, na sua mente, se arrepender de seus caminhos iníquos, caminhos anteriores, e, consequentemente, viver a palavra de Deus, essas pessoas viverão e elas serão salvas justamente, como se diz, da morte. Porém, alguém pode dizer, veja, nós podemos nos salvar seguindo a palavra de Deus, mas isso é justo? Por quê? Porque todos pecaram, como diz a Bíblia, todos se desviaram da glória de Deus. Todos nós seguimos nosso próprio caminho. Porém, em Ezequiel 18, essa questão de justiça é antecipada, fazendo justamente a sua própria pergunta, ou seja, como realmente isso é viver justamente. Então, voltando aqui a Josué, perdão, Josué não, a Ezequiel. Ezequiel 18, 25 diz o seguinte, ao 28. Dizei, porém, o caminho do Senhor é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. E no versículo 29 diz o seguinte: contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Ou seja, veja o que é que Israel estava dizendo, que o caminho do Senhor não é direito. Ou seja, a história se repete. Hoje, quando você fala exatamente para um cristão sobre o mandamento de Deus, não, é como se fosse ou seja, você estivesse dando um soco nessa pessoa, como se você estivesse dando uma alfinetada nela, ou queimando ela, ou seja, como diz Paulo, da cosca, não, que mandamento, estamos debaixo da graça. Por quê? Porque a casa de Israel continua dizendo que o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos, portanto eu vos julgarei. Cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos, ou seja, fazei techuvá, de todas as vossas transgressões, e iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vive. Então Israel estava questionando a justiça de Deus. Ou seja, até o ponto deles, se todos nós pecamos, como alguns podem morrer e alguns viver, só porque em algum ponto alguns decidem se arrepender e abandonar os seus próprios pecados. Agora, um juiz que perdoa alguns e não perdoa os outros, não é definição de um juiz justo. Esse juiz não seria qualificado como juiz. Porém, sabemos, irmãos, que o Eterno, ele é um juiz justo. E como nós podemos saber que isso é verdade? Como nós podemos saber que o Criador, ele é justamente, como se diz, um juiz justo? O nosso Criador, ele não fornece a resposta sempre como ele é capaz de perdoar os seus pecados, caso as pessoas não se arrependam.
O Eterno simplesmente, ele os ordena que se concentrem primeiro no arrependimento. O Criador, ele não disse, ou seja, veja que interessante, que Deus não disse que não era uma boa pergunta. Na verdade, é uma ótima pergunta. Por quê? Porque eles simplesmente fizeram a pergunta na hora errada. Eles precisavam se arrepender primeiro, voltar aos seus caminhos e então perguntar como tudo isso é realmente justo, Senhor, dado o fato de que todos pecaram e todos merecem. Então, ele está quase dizendo assim: olha, não se preocupem se eu sou justo ou se eu não sou justo agora. É claro que eu sou. Agora, como eu faço isso e ainda assim ser justo, não é da conta de vocês. Era exatamente isso que Deus estava dizendo ao povo de Israel. Mas, se nós nos arrependermos e começarmos a seguir os caminhos do Criador, se cremos que a palavra de Deus é a verdade e adotamos a palavra como nosso estilo de vida, então sim, agora nós podemos ser justamente o momento certo de fazer a pergunta: Senhor, como é justo alguns serem perdoados e outros não? Porque se todos pecaram, como pode justamente ser que não vamos morrer por nossas iniquidades? E os profetas, eles também, como se diz assim, eles nos oferecem resposta para isso. Ou seja, nossa iniquidade é colocada sobre outra pessoa leva a morte que merecíamos. Assim, o nosso Criador, ele se preserva como sendo um juiz justo, permitindo que outra pessoa assuma a responsabilidade por nossa iniquidade. Vamos ver o que diz aqui o profeta Isaías. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, outra pessoa leva nossas iniquidades e carrega o nosso pecado. Ou seja, agora, existe algumas pessoas que dizem que Isaías 53 não é uma profecia messiânica, porém se aplica-se ao próprio povo de Israel. E discordamos dessa compreensão por uma variedade de razões, irmãos. Incluso, será justamente um dos temas que vamos estar tratando nessa série sobre Isaías 53, ou seja, o Messias escondido. Porque um dos argumentos dos que negam Yeshua como Messias é que o servo encontrado aqui em Isaías 53 é Israel, ou mais especificamente o povo judeu, porque nos capítulos anteriores de Isaías, Isaías é referido como um servo várias vezes, né? Por exemplo, como no capítulo 41, versículo 8, que diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Também no versículo 1 do capítulo 42 de Isaías diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. E também em 44, no versículo 1, diz o seguinte: agora, pois, ouve, Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Então, meus irmãos, existem outros textos, porém queremos nos focar somente nesses, porque é importante notar que Israel não é o único servo aqui. Por quê? Porque no versículo 3 do capítulo 49 diz o seguinte: e me disse, tu és meu servo, é Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Também Isaías 50, versículo 10 diz o seguinte: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E nesses dois versículos, o servo a que se refere Isaías não é Israel. Então podemos ver que apenas porque um servo é mencionado em Isaías 53, não exige que o servo seja Israel. Além disso, vemos uma prova adicional de que o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser o povo de Israel, porque ou seja, como termina o capítulo 52, porque a famosa passagem de Isaías 53, na verdade, ela começa em Isaías 52. O erro que nós temos muitas vezes de tentar entender um livro da Bíblia é entender pelos subtítulos que existem na Bíblia. Não existia capítulo nem versículo na época do profeta Isaías, era um rolo contínuo. Porém, se você ler Isaías 52, versículo 3
13, perdão, ao 15, diz o seguinte: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como pasmaram muitos. A palavra muitos aqui é a palavra harabim, que se refere somente à comunidade de Israel. À vista dele, então já vê que aqui não se refere a Isaías, perdão, a Israel, porque esses muitos aqui é um termo técnico usado para a comunidade de Israel. Pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua imagem mais do que a de dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas, e por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. E no capítulo 52, podemos ver que o Eterno está falando com Israel, por quê? Porque aqui esses muitos é Israel, no versículo 14. Então, isso significa que o ele, ou seja, o servo, referindo-se nesses versículos, é aquele que se segue, então não é Israel. Então, isso não pode ser o ele a quem Deus está falando e o servo de que se fala. Então, esta é apenas uma das razões pelas quais acreditamos piamente que Isaías 53 é um texto messiânico e nem sequer que vamos estar citando fontes da Bíblia para provar isso. Por quê? Porque no versículo 11 de Isaías 53 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu reconhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Mais uma vez, a que se refere a esse muitos? Pois justamente a Israel, porque as iniquidades deles quem? De Israel, levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, mais uma vez, de Israel, e intercedeu pelos transgressores. Então, os únicos responsáveis por morrer por sua iniquidade são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aqueles que desejam, ou seja, de acordo com a palavra do Eterno, permitir que o Eterno continue sendo um juiz justo, nossa opinião, nossa punição de morte por nossos pecados é colocada na pessoa de Yeshua. Ele toma justamente ou torna os outros justos levando seus pecados. Ele pode justamente fazer isso porque ele nunca pecou. E no versículo 9 de Isaías 53, diz o seguinte: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Portanto, irmãos, embora possamos entender que o Eterno perdoa e não se lembra mais de nossos pecados, se nós nos arrependermos e seguirmos seus caminhos, então devemos fazer a pergunta: como o Eterno pode fazer isso e ainda assim ser um juiz justo? Porque, mais uma vez, a casa de Israel estava questionando, né, estava ali perguntando, indagando como isso seria possível, né, há muito tempo. Porém, eles não obtiveram a resposta. E a resposta está justamente aí, irmãos. Se você e eu estivermos dispostos a buscá-la. E para alguns, pode justamente ser simplesmente bom entender que se eles se arrependerem e desejarem a palavra de Deus, pois os seus pecados serão perdoados e viverão. Porém, a pessoa que quer se aprofundar e entender como é possível ser perdoado, apesar de nossa iniquidade, então você deve fazer a seguinte pergunta. Ou seja, e a pergunta é qual? Justamente é o que fez Israel. Porém, onde você vai encontrar a resposta? Pois no mesmo texto que nós lemos a princípio. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nem no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Talvez se você esteja chegando agora, talvez nesse movimento, como se diz assim, de raízes hebraicas da fé, talvez você não esteja familiarizado com essa escritura aqui, ou com esses textos, e possa pensar que aqui é uma citação do Novo Testamento. Porém, esta é uma profecia dada centenas de anos antes, escrita no capítulo 31 do profeta Jeremias. E como você pode ver, o Eterno afirma que, visto que nós, o povo de Israel, falhamos em manter a aliança do Sinaí, do Monte Sinai, hoje ele fará o quê? Uma renovação dessa aliança do Monte Sinai.
E essa nova aliança não significa que Deus está rejeitando o seu povo. E a verdade seja dita. Essa nova aliança, essa aliança renovada, é tudo feita com Israel. E quando se é feita com Israel, de Israel sim é que parte para o restante das nações. Então, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer aqui que a palavra Torá, ou seja, a palavra que se traduz como lei, em nosso idioma ou em outros idiomas, a palavra lei é a palavra Torá. E essas leis, elas vinham com o que antigamente? Vinham com aliança. Como, por exemplo, um contrato que inclui condições. E é interessante que, da mesma forma, a aliança sinaítica, ela veio com 613 mandamentos, e embora tenhamos quebrado o contrato, a aliança que o Eterno fez conosco, mais uma vez, e nós não guardamos esses 613 mandamentos da aliança, o Eterno prometeu, em sua rica misericórdia, renovar essa aliança, ou seja, fazer um novo contrato, porém com as mesmas leis. Porque quando Moisés subiu ao monte e voltou e viu o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés ele quebrou as tábuas da lei. Perfeito. Porém, Moisés subiu outra vez e quando voltou, Moisés voltou com novas tábuas. Porém, existiam novas leis nessa tábua, nessas tábuas novas, ou eram as mesmas leis em tábuas novas? Ou seja, aquilo era um símbolo, irmão, já da renovação do pacto. E esta nova aliança é entre muitas alianças da Bíblia. Por quê? Deixa eu só aumentar aqui o slide. Por quê? Porque primeiro nós temos a aliança com Noé, segundo nós temos a aliança com Abraão e terceiro nós temos a aliança com Davi. E assim por diante. Então a nova aliança é a última. Todas as outras alianças apontam para isso. Então, meus irmãos, a pergunta é: por que precisamos de uma nova, ou seja, de uma renovação dessa aliança? Já concluo. Porque embora Deus tenha prometido na aliança do Sinai que ele nunca quebraria a aliança, foi o povo de Israel quem falhou. O problema não estava na lei. O problema sempre esteve nos depositários que receberam a lei. Ok? De novo, e de novo, e de novo. Eles não cumpriram a sua parte da aliança, e existem dezenas de exemplos onde o Eterno repreende o povo de Israel por não guardar a aliança. E é interessante que nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 31 diz que e eles me abandonarão e quebrarão meu convênio que fiz com eles, então minha raiva será acesa contra eles naquele dia e eu os abandonarei. Josué 20, versículo 2 diz: Este povo transgrediu meu convênio, ou seja, meu pacto que ordenei a seus pais, e não obedeceu a minha voz. Também, Juízes 3:7, e o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, eles se esqueceram do Senhor, seu Deus. Também temos justamente 1 Reis, capítulo 19, no versículo 14, que diz o seguinte: Ele, ou seja, Elias, disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque o povo de Israel abandonou a tua aliança, derrubou teus altares e matou os teus profetas à espada. Também temos Isaías 24:5, pois eles transgrediram as leis, violaram os estatutos, quebraram o pacto eterno. Também temos Jeremias capítulo 11, versículo 10, que diz: A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu convênio, ou seja, o meu pacto que fiz com seus pais. Daniel 9, 10, 11 disse: E não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, andando em suas leis que ele estabeleceu diante de nós por seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou, recusando-se obedecer à sua voz. Então, exemplos adicionais podem ser encontrados em toda a Bíblia. No início, lemos Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 32, ok? E daí nós continuamos. Por quê? Porque no versículo 33 diz exatamente o seguinte: E não ensinará mais cada um ao seu próximo e cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, meus irmãos, veja que interessante que, como se diz assim, como é que eu posso botar aqui? Ok. Como é que nós podemos entender isso aqui? Que a principal diferença entre o pacto sinaítico e o novo
é que o pacto sinaítico era um pacto nacional coletivo, ou seja, era um pacto distanciado do indivíduo. Porém, a renovação da aliança não é apenas para uma nação específica, mas é pessoal entre o homem. E desta vez, não o recebemos de forma escrita, e sim tábuas de pedra, como, por exemplo, foi ou seja, não é que recebemos em tábuas de pedra, perdão, não em tábuas de pedra, como foi no pacto original. Em vez disso, esta lei hoje, esse novo pacto, está escrito em nosso coração pelo Espírito do Eterno, no coração de cada mulher, de cada homem, com quem se faz justamente o pacto. Por isso que aqui fala, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E na época da aliança do Sinai não tínhamos acesso direto, mas dependíamos dos sacerdotes como nossos mediadores. Os sacerdotes eram justamente, como se diz assim, intermediários para o povo, inclusive a palavra correm, no paleo hebraico, tem a ver com a ponte, né? Ou seja, se fazia continuamente sacrifício pelos pecados do povo, e agora, dentro dessa renovação da aliança do que se conhece atualmente como a Brit Hadashah, temos acesso a Deus. Crianças e adultos, mulheres e homens, judeus e aqueles que se enxertam justamente na nação de Israel. E é interessante que no mesmo versículo 34, diz o seguinte, olha, desse conhecer, perdão, deixa eu voltar aqui, diz o seguinte, pois perdoarei suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, nós só podemos ir o seguinte, como é que se diz agora, até a palavra que eu esqueci, ou seja, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, perdoe porque está meio escuro aqui, que a minha luz, ela não está, tem que ficar quietinha aí. Como se diz assim, bendito seja o Eterno, irmãos, graças ao único sacrifício eterno realizado pelo Messias. Entramos justamente nessa renovação da aliança através da fé na obra sacrificial do Messias, semelhante aos filhos de Israel no deserto, que tiveram que olhar para as serpentes de bronze, acreditando que eles seriam curados do veneno da cobra, que era um veneno fatal. Também na nova aliança, nós precisamos olhar para o Messias, que foi crucificado. Ele tomou sobre si o veneno fatal de nossos pecados para que tivéssemos vida. Então, qual é o propósito da nova aliança? Perdão dos pecados. Na aliança do Monte Sinai, nós aprendemos sobre a santidade de Deus, sobre sua exigência perfeita. Na nova aliança, o Eterno ele revela a sua graça, ele revela de forma assim abrangente seu amor. A nova aliança ela reflete agora de forma assim, não que no Antigo Testamento não fosse de forma clara, porém na pessoa do Messias se expressou de forma incomensurável que Deus demonstra para conosco o seu amor. Porque enquanto nós quebramos sua aliança, ele mostrou a si mesmo a nós na pessoa do Messias. O Eterno ele permitiu tratá-lo como um cordeiro em seu caminho para o abate, a fim de ser crucificado. E em sua morte ele pagou por nossos pecados, e em sua ressurreição dos mortos ele nos deu a vitória, justamente sobre a morte, nos dando a vida eterna. E na morte e na ressurreição do Messias, uma nova aliança foi estabelecida para nós, ou seja, perdão, uma renovação da aliança. E essa aliança depende exclusivamente do que o Messias fez e não de nossas tentativas fracassadas. Porém, como já mencionamos em outro vídeo, a nova aliança não torna, por exemplo, nossas vidas mais fáceis ou mais confortáveis. Em vez disso, a Torá do Messias, perdão, torna a nossa vida agora um desafio, irmãos. E a propósito, até os rabinos reconhecem isso, porque, por exemplo, no tratado de, okay, no Yalkut Simoni, em Isaías 26, diz o seguinte, no futuro, o santo vai se sentar no jardim do Éden e ensinar. E todos os santos se sentarão diante dele, e o santo se assentará e ensinará uma nova Torá que será dada pelo Messias. Os rabinos entendem, irmãos, que o Messias trará uma nova Torá, porém com as mesmas leis, ok? A Torá vai ser eterna, porém uma nova Torá. Por quê? Porque os rabinos dizem que esse espaço entre as letras, por exemplo, como vocês podem ver aqui na tela, a letra preta e entre a letra há espaços, né? É um espaço branco.
Porém, no hebraico, incluso no paleo-hebraico, não existia, não existia espaço entre as letras, era tudo colada. E os rabinos dizem que nesse espaço branco é justamente onde vai aparecer a nova Torá do Messias, com explicações que, assim, uau, deve ser uma coisa tremenda, irmão. Quem dera nós, que até nos tenha por digno, estar presente justamente nessa palestra eterna, nesse seminário eterno que Yeshua nos dará. Então, meus irmãos, resumindo, nós falhamos, como se diz, pecamos contra o Eterno, porém o Criador, que é rico em misericórdia, que é rico em bondade, que é rico em amor, com o seu muito amor que nos amou, fez algo que não poderíamos fazer ao levar nossos pecados sobre si e nos dar acesso ao seu reino. Ou de acordo com o apóstolo Paulo, que escreveu, por exemplo, grande parte do Novo Testamento, quando Paulo fala que a lei veio para aumentar a transgressão, mas aonde aumentou o pecado, superabundou a graça, para que, como o pecado reinou a morte, a graça também reinasse pela justiça, levando a vida eterna por Yeshua, o nosso Messias. Então, isso é tudo que nós temos para hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados pela palavra do Eterno e realmente a gente possa aprender a valorizar aquilo que o Messias fez por nós, que nós possamos de uma forma assim muito sincera e de uma forma assim diferente, okay? Como é que posso assumir agora até na minha boca a palavra? É que sejamos aquilo que o Eterno quer que nós sejamos, ou pelo menos tentamos ser. Por quê? Porque o Eterno não busca de mim nem de você perfeição, ele busca de mim e de você disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Não é, que eu estou cansado, que eu já não aguento mais, que está difícil. Cada vez que nós temos essa atitude diante do Eterno, é como se você estivesse bofeteando, pisoteando no sangue do Messias. Não foi fácil para o Messias, por que será fácil para mim e para você? Ok? Mais uma vez, ter o Messias, ter essa aliança dentro de nós, essa lei escrita aqui em nosso coração e nossa mente, não significa que agora vamos ver agora sobre um pedestral. Não, a nossa vida vai ser justamente como de porta estreita, okay? Todos aqueles dos tempos bíblicos que tentaram viver a palavra do Eterno acabaram ao fio da espada, alguns cerrados ao meio, outros lançados no calabouço. Ninguém teve vida fácil. O próprio Messias não teve vida fácil. Então, realmente, por isso que é um contrato. E você tem que analisar muito bem se você quer assumir esse contrato. É um contrato de casamento. Quando você está namorando, está noivo, você ainda tem tua liberdade de sair sozinho, de, entre aspas, mas da tua volta tranquila. Porém, uma vez em que você assina que se casar, que é feliz, que é fiel para sempre, toda aquela cerimônia que se vê no casamento, a tua vida não pertence mais a você. Os teus olhos não pertencem mais a você. O teu dinheiro que você ganha não é somente teu. Tudo que eu tenho, embora não seja nada, ou pelo menos aos meus olhos, mas assim é da minha esposa. O meu tempo não é meu, o tempo dela não é dela. Aquele que Paulo fala, né, que o corpo do marido não pertence ao marido, mas pertence à esposa. O corpo da esposa não pertence à esposa, mas pertence ao marido. Então assim é um contrato que você tem que analisar, porque uma vez em que você entra nesse contrato e você volta atrás, a Bíblia fala que já não resta mais sacrifício pelo pecado voluntário. Então, meus irmãos, desde já, meu muito obrigado a vocês pelas orações, pelo carinho e pela atenção que vocês me deram até aqui, de ficar praticamente uma hora aí sentados me escutando. Mas quero desejar aqui aos que se manifestaram, ao Ivan do canal Retornando ao Eterno de Israel, Shabbat Shalom, a irmã Delber, que é a irmã Bia, quem mais aqui? A irmã Gideia Cristina, a irmã Márcia dos Santos, prazer, irmã, ver a senhora por aqui. Irmão Maurício Henrique, nossa aqui, a Dada Y, Ferreira Nunes, Shabbat Shalom, Igor Ramos, Edilson Pereira, Josélio Ribeiro, Denise Dias, Lauro Valentino, João Talmedim, Marcos Silva, muito boa, amém. É verdade. Quem mais aqui? Tiago Ariceto, novo mandamento vos dou, que mesmo os outros. Na verdade, o Messias não deu um novo mandamento.
ok? Até porque o novo ali justamente é a interpretação do mandamento. O novo mandamento usou, até porque os discípulos não eram bobos de não saber o que é que estava escrito em Levítico capítulo 19. Então, esse novo mandamento, realmente, se entendermos dessa forma, eu estou aqui respondendo uma pergunta do Tiago Aniceto, acho que é esse o nome dele, se a gente entender dessa forma, pois nós temos que assumir também que os discípulos eram um bando de bocós, como diz por aí, e que o Messias, infelizmente, é um falso profeta. Mas o novo, na verdade, não é o mandamento, e sim o entendimento do mandamento. Por quê? Porque na época que o Messias falou isso, existia um contexto, existia algo acontecendo em Israel. Existia o que os rabinos chamam de Sinat Kinã, era o ódio sem causa. Inclusive, no Talmud está registrado que o segundo templo ele foi destruído por falta de amor entre os próprios irmãos. Então, foi nesse contexto que Yeshua falou de novo, de amar uns aos outros, a minha paz vos dou. Não era que ele estava falando assim nada de novo. Não, era em um contexto que existiam brigas internas entre. Tanto é que o Messias foi morto sem nenhuma causa. O que o Messias fez, né, para morrer? Nada. O que ele disse que Caifás teve que rasgar a sua roupa? Aparentemente nada, né? Porém, se você ler, por exemplo, alguns salmos que falam que Deus é quem cavalga sobre as nuvens, né, etc., então Caifás entendeu que o Messias estava dizendo que ele era Deus, né? Porque quando ele rasgou, ele teve que transgredir o mandamento e rasgou a roupa, ou seja, como é que a gente vem montado nas nuvens do céu? Se Davi disse que quem vem montado nas nuvens dos céus é o Eterno. Então, assim, existia esse contexto na época do primeiro século, na época de Yeshua, um ódio sem causa entre os próprios judeus. Então, foi nesse contexto que disse um novo mandamento vos dou, ou seja, que amai uns aos outros. Não era novo o mandamento em si. É a mesma coisa do Novo Testamento. Ou seja, a palavra novo não significa novo, e sim uma renovação. Okay? A palavra hadashah ou hadash não tem a ver com algo novo. Quando se fala novos céus e nova terra, a palavra hadashim, novos céus, não significa que Deus vai criar um céu do nada. É uma renovação da atmosfera, porque está poluída. Entendeu? Espero que sim. Também aqui o Rodrigo Pauchita. Irmã Tati, minha vida, eu devo a Deus. Boa noite, sou nova no canal. Tive os recursos de legenda para depois. Ah, ok, tá certo. Quem mais aqui? Gilberto da Bíblia. Obrigado, irmã Gideá também. Irmão Júlio César. Souza, perdão. Obrigado. Bem, Deus abençoe a todos vocês. A irmã Helena Oliveira. Sim, sou de Recife, sim, irmã. Se o Eterno Mãe permitir, estaremos gravando um estudo sobre o filho do homem mencionado no livro de Enoque. Bem, se o Eterno permitir, né, se a minha internet ajudar, porque antes de começar o show estava meio a internet, mas se assim o Eterno permitir, amanhã estaremos mais uma vez aqui, e conto com a presença de vocês. Um forte abraço, um ótimo Shabbat a todos, Shalom e até a próxima.